com telefones. A sala é cheia, agitada e ruidosa, com o rigor de uma colmeia. Cada um no seu cubículo, fazem currículo. Não é quadriculado, mas a vida anda em círculo. Full time job, o salário não sobe, é precário, mas... Gostaria de falar um pouco sobre o burnout, que encontrei 35%, mas já lá vamos, de burnout severo. E desses 35%, podemos falar que foram muito associados a trabalhadores com, portanto, uma situação contratual precária. Eu o burnout apanhei desde o primeiro ano de trabalho, o que é estranho, porque é um processo lento. Apanhei 8 casos, apanhei até aos 20 anos call center. Portanto, estamos a falar de uma questão transversal ao tempo de trabalho em call center. E voltando à questão do contínuo, neoterrorismo empowered, o empowered quer dizer que as pessoas têm capacidade para fazer o seu próprio trabalho. Vá lá, conhecem minimamente o produto, não dependem tanto de monitorizações e são mais autónomos. Sim, isso de facto pode acontecer, porque nem todos os call centers são iguais e não têm que ser iguais. Há call centers em que se trabalha como deve ser, há outros que nem por isso. A nível internacional é a mesma coisa. E um dos estudos mais interessantes que eu vi foi que as equipas sem supervisão, ou seja, as equipas autogeridas, obtiveram mais resultados nas vendas. Lá está a questão da autonomia e melhores resultados ao nível da saúde física e psicológica. Portanto, esta questão da supervisão acaba por ser um pouco a figura do capataz do tempo do taylorismo. As pessoas não têm que estar sujeitas a maus tratos ou a serem maltratadas. Portanto, isso é uma questão muito importante que deve ser tratada a nível do assédio moral. Portanto, trago uma amostra de 20 entrevistas que estou a realizar, pretendo realizar 40 a 60 entrevistas de trabalhadores, dando os seus percursos biográficos, atuais ex-trabalhadores de call e contact center, para verificar, portanto, os seus percursos de vida. Tendo em conta que, nesta amostra, a maioria dos trabalhadores tinham entre 31 a 35 anos de idade, mas também se verifica que já existe uma percentagem crescente de trabalhadores mais velhos entre 41 a 45 anos de idade. Este é um dos exemplos que vou trazer de um operador e uma operadora, para não ser muito exaustiva a apresentação. Até há 5 anos atrás era uma pessoa feliz, pois gostava daquilo que fazia. Após ter aceito o cargo de supervisora, deixei de sê-lo. Na maioria das vezes sinto-me perdida devido ao cansaço e falta de realização pessoal. Não existe evolução profissional, é apenas um status. Considero uma pessoa precária. Penso que a maioria dos trabalhadores são precários, mas não se apercebem do mesmo. Ser precário é ser dispensável. Existirá sempre esta massa de trabalhadores empregáveis que confere bastante lucro às empresas. O sistema coloca-as, mas facilmente descarta-se das mesmas. Basicamente, somos máquinas. O segundo, o teleoperador. Os call centers são uma fonte de emprego em expansão em Portugal e não existe ninguém que dê apoio a um trabalhador de call center. É o local onde os trabalhadores são alvo de maiores represálias, perseguições e vigilâncias. A precariedade é a forma de escravatura moderna. Os call centers são o maior poço de escravatura moderna que existe. Gostaria de ter reconhecimento e progressão na carreira que não tenho. Tudo é controlado. A empresa possui um registro biométrico à entrada, que controla desde logo qualquer entrada ou saída na empresa. Depois ligamos a um sistema em que temos todo o tempo contabilizado, horas de pausa, horas de refeição, horas de login e logout. É difícil eu sentir-me identificado com a empresa para a qual trabalho quando eu vejo o meu colega do lado a ser injustiçado. Quando vejo uma pessoa que foi meu superior, até teve um contrato melhor, depois foi despedido só para não passar a efetivo. É uma utopia. Pronto, não há palavras. Eu posso dar exemplos, por exemplo, quando entrei para a PT, a minha supervisora que já estava lá há 14 anos, passou a coordenadora, deixou de ter contratos com a empresa de trabalho temporário e outsourcing, passou a contratação direta, depois para não passar a efetivo, mandar embora. Então é impossível a pessoa sentir-se identificada com os valores da empresa. Logo aí acaba por ser complicado. Não temos consciência do poder que temos, porque se um dia todos fizermos greve, isto é um caos. Porque hoje em dia, como é que a pessoa pensa assim? Tenho um problema de eletricidade, tenho um problema de água, tenho um problema com a operadora de telecomunicações. Vou à loja, o primeiro que a pessoa pensa é telefonar. Então, um banco, vou ao banco, muitas vezes é por contacto telefónico. Por isso, isto também para desmistificar um bocado a ideia que são só vendas e inquéritos, a maior parte, como a Isabel
frisou, são quase 80% que trabalham em linhas de apoio. Por exemplo, a linha de apoio à saúde e outros. Eu queria só tocar aqui em alguns temas, uns que foram tocados, outros que se calhar não foram tocados aqui, porque estamos entre trabalhadores de call center, mas quando vamos discutir, digamos, com a sociedade, chamemos-lhe assim, ou seja, quando estamos, seja no nosso Facebook, seja com os nossos colegas a discutir a profissão de desgaste rápido, algumas questões surgem. Um dos problemas é uma estigmatização que existe da nossa profissão. Ou seja, basicamente foi criada uma mentalidade na sociedade que é isso não é uma profissão a sério. Que tem por trás uma outra ideia que é como não é uma profissão a sério, vocês também não têm direitos a sério. Não é? Que é aquele estigma falso de é uma profissão de jovens licenciados de entrada para o mercado de trabalho que estão 1 ou 2 anos lá a trabalhar e depois vão para sítios melhores. Sítios melhores não existem. Mesmo muita gente, infelizmente, tenho conhecido que procura sair ou volta ao call center rapidamente ou depara-se com outras ofertas de trabalho que têm muitas vezes os mesmos problemas, porque muitos dos problemas que estamos aqui a falar, não nos enganemos, não são, alguns são específicos dos call centers, mas outros não são. Eu creio que o enfrentamento individual tem um papel que é sobretudo o papel de nos dar força a nós. Ou seja, melhorar as condições através de chatear o chefe é pouco provável. Mas ao menos nós passamos a olhar para nós próprios ao espelho e sentir que temos força para lutar. E o próximo passo é organizar, sindicalizar, fazer plenários, fazer delegados sindicais, partir para a luta. Não é? Nesse aspecto temos um exemplo positivo. Eu não tenho problema nenhum em dizer, apesar de quem está à frente disso é outro sindicato, que é o CIESI, na EDP. Pena que esse sindicato só quer trabalhar nos call centers da EDP, mas querem aumentos sindicais, aumentos salariais e têm feito greves todos os meses nesse sentido. E nós apoiamos e o que nós queremos é isso, mas de forma generalizada nos call centers do país. Porque, inclusive, o problema dos colegas da EDP é que, como estão sozinhos, vão ter muito mais dificuldade em ter aumentos. Se fosse uma greve geral dos call centers do país, não tenham dúvidas que os aumentos iam pingar. Ninguém ouvia falar de estivadores até o dia em que eles entravam em greve. No dia em que eles entraram em greve, todo o país passou a falar de estivadores e a saber que o país não funciona sem eles. Connosco vai ser a mesma coisa. No dia em que houver ou uma greve ou uma manifestação com 10 mil trabalhadores de call center na Avenida da Liberdade, as coisas mudam. E aí, é isso que vai mudar a nossa profissão. É quando nós próprios soubermos o que é que somos e a força que temos. E é esse o projeto, o desafio, e é isso que nós queremos fazer. Não vai ser amanhã, mas também nenhuma profissão, nenhuma conquista se conseguiu num dia, não é? Mas também nenhuma se conseguiu parado. Por isso, é isso que nós vos convidamos. Em relação ao assédio moral, vocês falaram bastante. Saiu um estudo a semana passada cá em Portugal, em cada 6 trabalhadores não tem assédio moral. É a sociedade, não é só aqui, é geral o problema do assédio moral. E em cada 5 trabalhadores com assédio moral, 3 são mulheres. E isto também é muito pouco falado aqui entre nós. O assédio moral é sobretudo em relação às mulheres. Me parece que isto é uma violência organizada. E contra a violência organizada, a colega há bocado falava da raiva, que é importante, eu também falei da raiva, mas não chega. Não chega à revolta, não chega a tirar tiros para o ar, é preciso acertar no alvo. E eu acho que o problema para vencermos a violência, precisamos ser revolucionários. Isto é como eu vejo, ser revolucionário é isso, é serem capazes de criar condições para, por exemplo, ser capaz de fazer uma greve. Vocês têm um poder enorme, só que não o usam, não têm, quer dizer, ainda não têm... Porque têm um poder enorme. É evidente, tem, seja a greve, seja o que for. Eu estou-me a referir, ser revolucionário é não só pensar no momento, mas funcionar de uma maneira mais organizada, como aqui se falava. Pronto, não é só você reagir ao seu chefe, é funcionar de uma maneira mais organizada. E isso, quer dizer, chama-eu de ser revolucionário. Pronto, para mim ser revolucionário não é cortar cabeças, não é por exemplo cortar a cabeça a 50 ou 100 pessoas que os problemas se resolvem no mundo atual. É preciso mudar coisas no fundo.